Então, aqui falaremos sobre a biodiversidade do Acre. Esse foi o tema escolhido pelo grupo e com um subtítulo Recortes Científicos como proposta para essa temática. Os integrantes do grupo são André Luiz, Charles Alan, Erlenilson Galvão, Júnior Souza e Nalisson Salles. A biodiversidade no estado do Acre, conhecimento atual, conservação e perspectiva. A fauna e flora em números. Resultado do zoneamento ecológico econômico do estado do Acre, no seu componente indicativos para a conservação da biodiversidade, apontam que mais da metade da superfície do Acre tem extrema importância e muito alta para a proteção da biodiversidade. O Acre também é indicado como região prioritária para levantamentos biológicos. A alta diversidade biológica no estado do Acre pode ser resultante da interação de um conjunto de fatores bióticos e abióticos, como a origem da história geológica da região, mudanças climáticas no passado, mecanismo de geração dessa diversidade ao longo do tempo, heterogeneidade ambiental, características das condições climáticas atuais, são elas pluviosidade, umidade, temperatura e sazonalidade. As informações sobre a diversidade florística do estado do Acre oriundam-se e originam-se de levantamentos efetuados por especialistas botânicos, cujas amostras estão depositadas no herbário da Universidade Federal do Acre e ainda do Banco de Dados da Flora do Acre. Na busca pelo aumento do número das coletas botânicas e da qualidade das determinações especialistas mobilizados para o Acre nos últimos 30 meses, através do convênio UFAC-INIMBIC, coletaram cerca de 8.000 amostras. Isso representa um impacto notável para o conhecimento da flora regional, pois o herbário levou pouco mais de 20 anos para incorporar 17.000 amostras e cresceu quase 40% em menos de 3 anos. Nesses últimos 30 meses, foram descobertas 32 espécies novas de planta, o equivalente a mais de uma espécie nova por mês. Falando um pouco sobre áreas protegidas, a aplicabilidade das informações sobre a biodiversidade redundam em voz nas políticas ambientais no Acre, uma vez que tais informações têm causado um impacto positivo em ações relacionadas com o desenvolvimento de estratégias de conservação e manejo dos recursos naturais. Os dados básicos sobre o organismo normalmente estão associados às coletas científicas de referência, que oportunizam o acesso à identidade e às informações sobre a localidade, ambiente e características morfológicas, hábitos e etc. Espécies amostradas ali incorporam, contudo, nos investimentos em recursos humanos e financeiros, podem estar comprometidos devido à falta de infraestrutura para a manutenção, organização e criação de coleção científica. Agora eu vou dar continuidade à apresentação do nosso trabalho, falando um pouco agora sobre a herpetofauna da área do Igarapé da Esperança, localizada na Reserva Extrativista do Riozinho da Liberdade, aqui do nosso estado. Mas antes de tudo, é importante ressaltar que o nosso país ele apresenta a maior riqueza de anfíbios do planeta, e sendo a segunda de répteis, com respectivamente 875 e 721 espécies. Grande parte dessas espécies, elas ocorrem na Amazônia, onde foram registradas aproximadamente 232 de anfíbios e 273 de répteis. Muitas dessas riquezas, de certa forma, elas hoje se encontram ainda apagadas. Uma vez que várias que algumas das regiões amazônicas elas permanecem subamostradas ou até mesmo não amostradas. E um dos indicadores da carência de estudos herpetofaunísticos nesse bioma é o fato de ser relativamente comum a publicação de descrição de novas espécies. Bom, como falado anteriormente, esse estudo ele foi realizado na Reserva Extrativista do Riozinho da Liberdade,
que está localizado aqui no extremo norte, oeste do nosso país. Ela se subdivide em alguns municípios. Ela está dividida entre Cruzeiro do Sul, Marechal Tamaturgo, Porto Walter, Tarouacá e também Pixuna. O seu principal rio é o Rio Liberdade, um dos afluentes do nosso Rio Juruá, e a sua vegetação basicamente é representada pela floresta de Ambrófila, sendo caracterizada pelo dossel normalmente aberto e pela abundância de palmeiras, cipós ou bambus. E esse estudo ele foi desenvolvido entre agosto de 2006 a junho de 2008, em uma área de aproximadamente 200 hectares, no Garapé Esperança. Durante agosto a dezembro de 2006, foi realizado o reconhecimento da área e a abertura de trilhos na floresta e construção de armadilhas de interceptação e queda. Falando ainda das armadilhas, cada armadilha ela foi constituída por 4 baldes plásticos de 100 litros e enterrados a cada 10 metros, e ligado por uma cerca de lona preta de 1 metro de altura que passava sobre os baldes, e dessas armadilhas, 10 foram instaladas, totalizando 40 baldes. Dessas armadilhas, elas permaneceram abertas 5 dias por mês, durante os 18 meses, totalizando 90 dias de amostragem. As armadilhas foram monitoradas todos os dias pela manhã. Após todo esse trabalho de estudo, como resultado, obtiveram o registro de 162 espécies na área do Igarapé, sendo 83 de anfíbios e 79 de répteis. Dessas espécies, vamos aqui destacar os anuros e lagartas, que foram bem amostrados, estando suas riquezas 80 espécies de anuros e 29 de lagartas, pelo tamanho da área amostrada do esperado. E falando das serpentes, é provável que ocorra mais espécies na localidade de estudo, devido ao fato da riqueza registrada, 42 espécies, são inferior ao que é conhecido geralmente em localidades amazônicas. E agora a seguir algumas imagens coletadas durante o estudo. Biodiversidade dos quintais agroflorestais de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. Ressaltando um pouco sobre o que são quintais agroflorestais. São espaços próximos às residências que contam com uma grande biodiversidade de plantas com potencial alimentício, medicinal e ornamental. Podemos considerar estes espaços como importantes bancos de germoplasma. Neste trabalho, objetivou-se inventariar as espécies vegetais presentes em quintais agroflorestais no bairro Centro de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. A metodologia utilizada foi a aplicação de questionários inventariais em visita às moradias, respondendo às seguintes questões: quais as potencialidades existentes nos quintais agroflorestais no que tange às plantas alimentícias e medicinais? Qual a importância dos quintais agroflorestais para a reprodução e manutenção das famílias em Cruzeiro do Sul? Como resultado, as plantas inventariadas foram o eucalipto, que é uma planta que ainda não é muito comum em nossa cidade, a cebolinha, coentro bravo, o agrião bravo, o morango, que também não é muito comum na nossa cidade, pimenta de cheiro, o couve, o hortelã, o capim-limão, o mastruz, o malvarisco e o manjericão. Ainda foram constatadas potencialidades não exploradas nos quintais agroflorestais da cidade, dada a sua localização em região de alta biodiversidade. O avanço da tecnologia sobre a agricultura convencional tem nos últimos anos sido responsável pelo desmatamento e abertura de novas áreas para agronegócio. Destacando também os quintais agroflorestais, o estado do Acre possui grande biodiversidade que fornece ao homem subsídios para a produção em quintais agroflorestais,
a partir da interlocução com o conhecimento tradicionais obtido pela convivência familiar. Eu fiquei responsável por apresentar o livro Aves do Acre, de Edson Guilherme. Esta obra coloca merecidamente o estado do Acre em destaque no mapa planetário da mega diversidade. Portanto, há um consenso de que o oeste da Amazônia, sobretudo o sudoeste, é a região com mais expressiva riqueza de espécies da fauna. Esse recorde, explicado pela heterogeneidade ambiental, traduzida em múltiplos habitats florestais em áreas relativamente pequenas, parece ser consequência dos distúrbios de grande magnitude causados pelo soerguimento da Cordilheira dos Andes. O livro Aves do Acre é, desde já, um marco na ornitologia da Amazônia Ocidental e também um diligente guia para a identificação das lacunas do conhecimento dessa ciência na região. Sobre as aves migratórias, pouco antes de iniciar o inverno rigoroso em regiões próximas aos polos norte e sul da Terra, algumas aves que reproduzem nesta área iniciam uma jornada de milhares de quilômetros em busca de regiões mais quentes do planeta. Dentre as espécies que migram pelas Américas, muitas passam pela Amazônia, enquanto umas passam todo o período do inverno setentrional ou austral aqui. Outras apenas atravessam este bioma em busca de sítios mais favoráveis. O Acre está na rota dessas espécies. Cerca de 78 espécies migratórias já foram registradas no estado, das quais 31 são migrantes neárticas, vindas do hemisfério norte, 14 são migrantes intratropicais, que fazem deslocamento regional dentro da região neotropical, e 30 são migrantes austrais, vindas do sul do continente sul-americano. Para a confecção desse livro, Edson Guilherme trabalhou com 10.687 registros de aves feitos dentro dos limites do território do Acre, no período de 1950 e 2015. Destes, 5.335 são espécimes coletados e depositados em museus. O estado do Acre é uma das regiões mais promissoras para o turismo de observação de aves e o registro de novas espécies para o Brasil. O livro Aves do Acre traz uma compilação da história da ornitologia do Acre e descreve de forma objetiva todas as espécies já catalogadas no estado, contando ainda com mapas de registros e fotos cedidas cordialmente por vários colaboradores, que ainda tiveram o privilégio de fotografar a ave e fauna deste importante pedaço do Brasil. Alguns exemplos dessas aves são o sove, que tem sua distribuição geográfica na América Central, México, e na América do Sul. O gavião-tesoura, que tem sua distribuição geográfica na América do Norte até a Argentina e em todo o Brasil. Então, dando continuidade e concluindo com o trabalho derradeiro dessa apresentação, agora eu vou falar sobre o artigo composto por Marlos Rafael, Mayra Santos, Edmilson Mesquita e Charles Alan, com o nome Novos Registros de Aves Migratórias para o Estado do Acre, Brasil. Então, sabendo que vivemos num dos estados mais biodiversos do Brasil, o Acre abriga alta biodiversidade para muitos táxons, entre plantas e animais. A avifauna é considerada uma das mais biodiversas do planeta, segundo os cientistas. Nesse trabalho é apresentado novos registros de aves migratórias, com poucos registros fotográficos, e além de registro de espécies documentadas pela primeira vez em todo o território acreano. Esses registros foram realizados através de saídas de campos aleatórias, ou seja, observações não sistemáticas, pelos autores, além de encontros ocasionais com as espécies. Nesse trabalho foram utilizados binóculos e máquinas fotográficas para observação e documentação das espécies.
Ao todo, foram registradas 4 espécies de aves migratórias para o estado do Acre. A primeira foi o andorinhão peregrino, que é uma espécie migratória vinda da América do Norte, que inverna no leste do Equador, Peru e noroeste do Brasil. A segunda foi a andorinha de dorso acanelado, na qual eu e o Ednilson pudemos contribuir para esse trabalho, foi na identificação dessa espécie, fazendo, no caso, o primeiro registro fotográfico, que ela é uma pequena espécie migratória oriunda da América do Norte, que inverna no sul da América do Sul. Aliás, que inverna na América do Sul. A terceira foi a marreca caucal, que é uma espécie classificada como migrante regional e está presente em grande parte do Brasil e do mundo, desde o sul dos Estados Unidos até a Argentina. E o quarto, que é o falcão peregrino, popularmente conhecido, que é uma ave de rapina amplamente distribuída no mundo, exceto na Antártida. E na América do Sul, ela surge como espécie migratória. Essa é conhecida como uma das aves mais rápidas do mundo. E ressalto sobre a principal contribuição desse trabalho é apresentar os dados sobre a ocorrência e distribuição geográfica das espécies registradas, né? Que assim pode realmente confirmar que essas espécies já sobrevoaram o estado do Acre. E esse é o nosso trabalho. Muito obrigado.